o que dá para fazer com R$100 aqui em Buenos Aires. Ano passado a gente gravou um vídeo sobre isso e a ideia aqui é repetir, ver como que estão os preços agora em 2025. Será que subiu muito? Ainda dá para fazer alguma coisa com R$100? A ideia desse vídeo é ir nos mesmos lugares do ano passado, só que dessa vez a gente vai mudar o bairro. Então bora lá que hoje o dia promete. Ano passado a cotação no momento do vídeo era de R$1 valendo 220 pesos argentinos. Esse ano a gente já pegou algumas cotações diferentes, está dando uma variada, 190, 200, 210, 220, então para ser justo a gente vai colocar aqui nesse vídeo R$1 valendo 200 pesos. Então só por isso a gente pode esperar que as coisas encareceram pelo menos 10%. E só um detalhe, ano passado eu gravei esse vídeo com a minha mãe, que estava de visita aqui na cidade, então foi o dia com ela e os gastos dela nesse vídeo. E dessa vez temos uma companhia nova. Não tão nova assim, né? Mas bora lá, hoje meu papel vai ser só comer e caminhar junto. E viemos de metrô até Palermo, a gente utilizou o cartão SUB, que é o cartão de transporte público aqui. A passagem está em R$7,80, mas tem uma forma de economizar, já demos essa dica, eu vou deixar na descrição um vídeo para você assistir. E também agora tem a opção de pagar com cartão de crédito ou de débito, a gente utilizou o da Nomad. Então, pra gente começar bem o dia, viemos na mesma cafeteria do ano passado, cafeteria Martinez, não sei como pronuncia, viemos nela e pedimos as mesmas coisas. Então, pro Gui, pedi o que minha mãe pediu ano passado, que foi um pão tostado de jamón e queso e também um café, um latte. Aí, ó, tá bonito, tá bonito. E aí, pra mim, não estamos contabilizando o meu só o do Gui, mas como eu pedi da última vez, pedi agora também a mesma coisa, que é um bowl de frutas. E aí, como reclamaram, falaram, nossa, mas ela come a comida em seco, não toma um cafezinho. Pedi o cafezinho também, vem um suco de laranja, hoje tá completo aqui o negócio. E aí os preços, né? O do Gui ficou em R$57, que é o pão e o café, todo o combo. E o meu em R$62. Então assim, deu uma boa aumentada, a gente vai pôr aí na tela o preço, né, do ano passado e desse. A gente pediu as mesmas coisas e saiu quase o dobro do preço. Mas eu quero saber de você, escreve aqui nos comentários quanto que tá saindo talvez uma refeição assim, um café, um sanduíche aí numa capital do Brasil. Será que os preços estão próximos, estão mais baratos, estão mais caros? Escreve aqui pra gente comparar. Eu achei um misto quente bem bom. O pão é bem grosso, olha só que bonito. Tem bastante presunto, bastante queijo. Olha, é um bom café da manhã. E o café vem junto, né? Então é o sanduíche e o café. Pra Júlia veio, nossa, iogurte, né? Natural ali, com frutas rojas. Mel, granola, tá bem gostoso. Dias de glória, né? Muita gente comentou ano passado no nosso vídeo falando, essa não é a melhor cafeteria, não é a mais barata, sei lá. Mas a gente escolheu ela justamente por ser um meio termo. A gente encontra várias unidades dela espalhadas por Buenos Aires, então não é de um bairro específico. Tanto é que da última vez a gente gravou em Recoleta, dessa vez estamos em Palermo. Então é uma cafeteria que é fácil de encontrar e também a gente queria trazer um preço médio. A ideia desse vídeo não é mostrar a opção mais barata ou a mais cara, mas sim trazer uma média. Você vem pra cá e aí você escolhe a melhor opção pra você. Os principais gastos que a gente tem quando está viajando são as atrações e que aqui em Buenos Aires é um ponto super positivo porque a maioria delas são gratuitas. Agora, por exemplo, a gente veio para o Jardim Botânico que fica aqui em Palermo e é uma das atrações gratuitas que tem por aqui. E mostrar para vocês um pouquinho, olha só que lindo que é esse lugar. É bem grande, aqui é só o começo, temos algumas construções, temos também esculturas que são rodeadas aí ao longo do parque. E o legal é que o parque é bem grande e ele traz vegetações de diversos lugares, então é bem legal para conhecer diferentes plantas. E algo bem comum que acontece aqui também é o pessoal parado aí nos banquinhos apreciando a vista, e aí a gente tem tanto os moradores quanto também turistas. É legal às vezes de trazer alguma coisa, comer, trazer um livro, já vi gente aqui até pintando, fazendo desenho, então é um ambiente bem calmo assim, no meio de Buenos Aires, né? Foi só atravessar a rua, a gente chegou no Ecopark, que é uma outra atração gratuita que tem aqui em Palermo. E assim, particularmente é um dos nossos lugares favoritos aqui e que quando a gente chegou e conheceu pela primeira vez, impressionou bastante e eu já vou mostrar pra vocês o porquê. Na verdade já tá aqui, ó, o motivo.
os animais, a maioria deles estão soltos. Então tem patos, tem pavões, tem diversos animais soltos aí pelo parque. Você vai andando, vai respeitando o espaço deles e conhecendo. Então é bem interativo e é um lugar bem legal para quem tem criança, né? E observem só como é impressionante aqui o lugar. Ele é cheio de construções gigantes, imponentes. Antigamente isso aqui era um zoológico, os animais eles ficavam presos, digamos assim. Hoje em dia tem menos animais, menos variedade, mas a maioria deles ficam soltos. Então, por exemplo, essa construção aqui fazia parte do zoológico, mas hoje em dia está em desuso, né? Faz só parte aí da decoração do lugar mesmo. Ó, aí você tá andando no meio do parque e tem um pavão também andando no meio do parque, livre, acostumado com as pessoas. Ali a gente tem um outro animal que é bem parecido com um coelho, eu não sei o nome dele, mas ele também fica solto aí pelo parque, anda no meio das pessoas. Agora ele tá pegando um sol ali de boa. Aí óbvio, né, que tem alguns animais que não tem como também deixar solto, né? Eles são grandes, talvez não estão acostumados também com contato humano. Aí eles ficam num lugar mais preso, mas também com bastante área verde. E observem, né, que isso aqui, ó, tá no meio da cidade. Ali atrás já tem vários prédios. Então, isso que eu acho que é legal, né? Essa área verde no meio da cidade. E gigante, né? E eu também faladeira no vídeo de hoje, mas eu quero pedir a opinião aí, ó, de quem tá aproveitando os R$100. Tô curtindo bastante, tá? O rolê até agora tá bom, tô alimentado. Começamos aí com um bom café da manhã. E esse lugar eu gosto bastante, principalmente dos parques, tá? Esse jardim botânico aqui foi uma das coisas que mais me impressionou, não só pelos animais que andam livre por aqui, mas também pelas construções, tá? Olha só, esse lugar aí, ó, é muito bonito. E antigamente essas construções eram justamente o lugar onde ficavam os animais, né? A gente mostrou lá antes a parte do elefante, esse daqui aparentemente talvez fosse a toca do leão, tem ali alguns leões, eu vou dizer que é, mas eu acho um ponto bem bonito assim do parque, além dos animais, além das árvores, da natureza, essas construções são um ponto bem diferente. Eu acho isso legal, porque quando eles construíram também pensando em fazer algo bonito. Não construíram só uma caixa de concreto, jogaram os animais ali dentro e é isso. Na verdade, eles fizeram algo bem trabalhado, que hoje, por mais que esteja em desuso, ainda assim é bastante bonito de ver. A gente tem esse exemplo aqui, ó, que eu tô um pouco na frente. A gente tem aquele exemplo lá, ó, um pouco mais distante. E são várias dessas coisinhas que a gente vai encontrando aqui no meio do parque, que com certeza faz valer bastante a visita. É então um conjunto animal, os animais, a natureza e também as construções. E além desse parque e do Jardim Botânico, tem mais aqui na região, né? Tem muita coisa. Essa região aqui de Palermo, dos bosques, tem várias coisas. Tem ali o Jardim Botânico, tem o Ecoparque, tem o Rosedal. A gente não vai ir para todos os lugares porque hoje a gente quer economizar as pernas, né? Mas para você que vem com tempo, fica o convite aí. A gente tem bastante vídeo aqui no canal que a gente dá várias dicas do que fazer. Então é só pegar e procurar aí e aproveitar. E para quem vem aqui e quer aproveitar para comer alguma coisa, tem aqui também várias opções. Deem um print, faça uma cotação e aí vai ter uma noção do preço. Mas a gente foi mais esperto. A gente comprou um alfajor antes de vir. No outro vídeo também mostramos esse mesmo alfajor e a gente pensou, vamos mostrar de novo que a gente daí compara o preço, né? Só para comparação, né? Não é porque é gostoso. Não, é só para fins de comparação. E agora foi me dada então a missão difícil, né? De provar esse alfajor aqui. É um dos que eu mais gosto. Vamos de novo, né? Já abri aqui, já destruí a embalagem, não vai ter unboxing não. Mas esse daqui então é o Mar del Plata, é um alfajor bem conhecido porque ele leva grãos de sal no meio ali, como doce de leite. Então fica muito gostoso. Não sei se é doce de leite, se é um caramelo. Enfim, eu sei que leva sal e eu sei o nome. E no primeiro vídeo, esse alfajor aqui custou R$7, 7 e pouquinho. E hoje ele tá custando aproximadamente R$14. Então realmente teve uma boa diferença no preço. Mas vamos ver a qualidade, né? O sabor, se mudou, se melhorou, se piorou. E aqui temos o maior especialista, né? Pra dar a opinião. E aí? Sou palpiteiro número 1 de alfajor. Mostra aí por dentro como é que tá. Oh, bonito, bonito. Continua bom? Meu, é bom, tá? Vale cada centavo. É realmente muito gostoso. A gente tem aqui no canal também alguns vídeos aí da gente provando alfajor, a gente degustando lá na capital dos alfajores aqui na Argentina. Então, a gente deu bastante dica. Esse cara aqui é um dos que a gente mais gosta, realmente, vale muito a pena. E vou me ocupar agora comendo, né? Mas e aí, galera, na cidade de vocês tem alfajor ou tem alguma coisa que seja próxima disso? Eu sei que consegue encontrar em alguns lugares no Brasil, mas eu não sei o valor. Então, se alguém quiser compartilhar aí quanto que custa um desses daí, só pra gente ter uma noção e comparar, né? Claro que aqui vai existir várias opções, vão existir opções bastante econômicas. O alfajor ali tu vai pagar R$2 e o alfajor tu vai pagar R$20. Então tem para todos os bolsos, para todos os gostos, né? A gente pegou esse daqui, que é muito fácil de achar e é muito procurado também pelos brasileiros, né? Mas chegando aqui tu vai ver que
quiosco é um negócio que tem em todo lugar. E em todo quiosco tem alfajor. Às vezes tem quiosco que só vende alfajor. Então não vai ser difícil encontrar opções para todos os bolsos. A gente já fez vários vídeos de alfajor aí no canal, já mostrou vários. Fica a sugestão aí de procurar esses vídeos aí no canal e assistir. Mas hoje a gente vai ficar só com esse, provar aqui, ó, aqui. Tá quase acabando. A Júlia já me roubou um pedaço aqui enquanto a gente não gravava. E como vocês puderam perceber, hoje todas as compras que a gente está fazendo, a gente está pagando com o cartão da Nomad. E tem um motivo, né, Gui? No passado, na Argentina, era bastante vantajoso tu usar a cotação paralela, né? Onde tu trazia dinheiro físico ou mandava ali por outros meios para cá e tu se beneficiava do Blue Dollar. Ou seja, a cotação oficial dizia que R$1 valia X, mas na prática R$1 valia 2X. Mas isso hoje em dia não é mais verdade, tá? Não existe mais essa diferença tão expressiva entre o câmbio paralelo e o câmbio oficial. Então hoje, por questão de conveniência, é muito mais fácil tu pegar e ter um cartão internacional, ter o seu saldo em dólar e pagar as coisas aqui usando ele. Assim como a gente fez. Aqui, as notas, olha só, 20 mil pesos. Isso aqui são basicamente R$100. Só que é um pouco chato ficar convertendo, é um pouco chato ficar pensando com tanto zero, né? Com o cartão internacional, tu vai lá e paga e desconta ali do teu saldo em dólar, fica muito mais fácil tu gerenciar quanto que tu tá gastando durante a viagem, né? Pra tu não chegar ao final do dia e como tu não tá acostumado com o dinheiro, tu se dá conta que talvez o que tu tinha ali pra 2 dias, tu gastou em 1. E para ajudar vocês, a gente tem cupom na Nomad, utilizando o código DIAS por aí, você ganha até $20 de cashback na primeira transferência. Então tá aí, ó, mais um incentivo para criar essa conta na Nomad. A gente acabou de sair aqui do Ecopark, mas para mostrar para vocês o quão perto ele é do Jardim Botânico, Ecopark atravessou Jardim Botânico, aqui é a área dos fundos, mas é literalmente um do lado do outro. Ó, uma dica muito boa para quem vem e quer levar vinho é procurar nesses mercadinhos assim, ó. Esses daqui são os famosos chinos. Cara, a primeira vez que falaram pra mim, procura vinho no chino, eu não entendi. Eu fui lá no Google Maps, comecei a procurar chino, mas não aparecia nada. Mas é que isso não existe assim, é só um nome, vamos dizer assim, informal, uma maneira informal de chamar esses mercados, que geralmente o dono é um chinês, por isso chino. E aqui, cara, é muito fácil encontrar, eles estão praticamente em toda a quadra, e ali tu vai conseguir encontrar algumas promoções de vinho. Tem aquele, por exemplo, cordeiro com pele de lobo, não lembro o nome exato, mas aqui, por exemplo, é R$20. Então, às vezes tu tá procurando, vale a pena ir no mercado e com certeza passar nesses caras que às vezes tem promoção que vale muito a pena. Lembra, chino, só que não busca no Google Maps, não existe. É só um mercadinho, ó. Vocês vão ver que a moça ali é uma chinesa. E uma outra dica que a gente não pode deixar passar em branco é indicar um seguro viagem para vocês. Independentemente se a sua viagem é para a Argentina, é para outro país, é uma viagem de aventura ou até mesmo dentro de uma cidade que nem Buenos Aires. É super importante ter um seguro viagem porque imprevistos acontecem, a gente nunca sabe o que pode acontecer, então é bom estar prevenida. E aí a gente indica o seguro da Assist, que inclusive temos cupom lá, você ganha 15% de desconto utilizando o nosso código DIAS por aí. Então aproveita esse cupom, faz seu seguro viagem pra viajar tranquilo. Tá frio? Cara, dá bastante, ó. Dá pra ver que tô preparado. Mas isso não é um impeditivo, porque aqui na Argentina é costume, é tradição tomar helado o ano inteiro. Não tem impeditivo. Até no inverno a galera toma helado. E tem até uma brincadeira, quem contou pra mim foi um argentino, que ele falou que até mesmo nas cidades do interior, o primeiro serviço de entrega que aparece é o serviço de entrega de helado. Às vezes não tem, vamos dizer assim, não tem entrega de pizza, não tem de empanada, não tem nem ambulância, mas o helado pode ter certeza que vai chegar na tua casa. Boa. Então, bar de helado, seguindo as tradições também do vídeo passado, né? Bora lá. Mais uma vez, vamos de Nomad. Olha só, pra vocês terem uma noção, a Grido é meio que aquela empresa industrializada, né, de helado. Eles têm vários produtos aí, e eu acho que é por isso que eles conseguem um preço mais acessível, né? Tu vai no mercado, tu encontra bastante dos produtos dele, ó. Parceria com o Toddy. Enfim, eu acho que é o equivalente às marcas que a gente tem no Brasil, tipo Kibon, Nestlé. Só que eu acho que a qualidade é bem superior, principalmente desse cucurucho que ele tá montando. Sim. E aí, Júlia? Eu juro que é pro Guilherme, tá? Eu tô só segurando e eu tô tendo que comer pra não derrubar tudo aqui no meio do caminho. Eu juro, tá? Frio, Eu juro é inverno, pra vocês. Mas mesmo assim o cucurucho aí, o sorvete tá quase desmontando. Aqui, ó, já tá pingando na minha mão. E ficou pra mim a missão de provar, né? A gente pegou de baunilha, frutos rojos, que é frutos vermelhos, mas esse é de água, né? Não é cremoso com leite. E aqui o famoso doce de leite. Segunda dose de glicose aí no dia, né? Pra calibrar. Mas assim, tu vai vir pra cá, tu vai ter que provar os helados. Por isso que a gente tá mostrando pra vocês. Não é que a gente se alimenta só com base nisso, né? A gente só tá mostrando o que tem aqui pra fazer. Afinal, se a gente saísse na Argentina pra comer uma feijoada e mostrar pra vocês, não teria muito sentido, né? A gente guarda a feijoada pro Brasil. E ano passado a gente pagou então uns 8 e pouquinho nesse mesmo helado de 3 sabores. E este ano estamos pagando R$15. Então, novamente, quase dobrou o preço. Os preços realmente aumentaram bastante. Eu diria que em grande parte dobraram.
E naquele primeiro vídeo, quando a gente fez, a galera falava, meu, tá caríssimo aí na Argentina, não dá pra fazer nada, tá tudo o dobro, é caríssimo. Mas é que muitas vezes também o pessoal compara a capital, Buenos Aires, com talvez uma cidade do interior do Brasil. Daí realmente tu vai ver uma diferença muito discrepante entre as duas, né? Mas quando a gente compara capital entre capital, por exemplo, Buenos Aires com São Paulo, talvez essa diferença não seja tão grande assim, por mais que possa existir. Então a gente pede para vocês que são aí de capitais, como por exemplo São Paulo, Curitiba, Rio de Janeiro, enfim, comentem aqui no vídeo, vocês acharam os preços muito caros em relação à cidade onde vocês vivem, ou tá um preço, vamos dizer assim, aceitável para o turismo? É muito importante a opinião de vocês e a gente agradece bastante, porque ajuda também quem tá planejando ir para lá, né? A gente já tá aqui, a gente já sabe, mas a gente quer saber de vocês. E toda vez que a gente fala sobre o helado grido, vem algum comentário do tipo, mas esse não é o helado original, não é o helado artesanal, não é o melhor que a gente tem na Argentina. A gente sabe disso, é um helado mais industrializado, mas tem um bom custo-benefício e a gente também tá comprando ele novamente para fazer uma comparação justa com o ano passado, né? E se realmente tu quer conhecer os melhores helados que tem aqui em Buenos Aires, a gente tem um vídeo só para isso. O objetivo desse vídeo não é ir por esse caminho. Então fica a indicação aqui do nosso vídeo. Aproveita já, deixa o like nesse, um comentário, naquele outro vídeo que tu vai ver dos helados também. E se inscreve no canal, né? Não custa nada e ajuda bastante a gente. E vocês devem estar se perguntando, tá, eles não vão parar para almoçar aí num restaurante? Na verdade, não. A gente não fez isso no último vídeo e também não vai fazer nesse, porque o nosso café da manhã já foi um brunch. Aqui as coisas começam muito tarde, as atrações principalmente. Então não tem por que sair cedo de casa. Vai estar tudo fechado, não vai ter ninguém na rua. Então o dia começa mais ali no período da tarde mesmo. E por mais que pareça que a gente só comeu besteira hoje, e ok, a gente comeu besteira, o alfajor, o helado, são coisas que tem aqui na cidade que provavelmente quando você vier pra cá, você vai querer experimentar. Porque são comidas típicas daqui. Então, uma outra opção aí, talvez levando para o salgado, que a gente não mostrou nesse vídeo, mas também é uma opção legal, são as empanadas, as pizzas em fatia. Aqui atrás de mim tem 2 lugares que vendem isso. Aqui um lugar de empanada e ali do outro lado da rua um lugar de pizza. São opções que são em conta e aquela comida rápida, ideal para quem está turistando na cidade e não quer perder tempo parando para comer, porque sinceramente parar aqui para comer leva tempo. A comida vem devagar, você conversa, né? É aquele outro ritmo. E inclusive eles têm um termo pro pós-almoço que é a sobremesa. E a sobremesa deles não é um postrezinho ali, um doce de leite para você comer, não é um alfajor, é a conversa. Então dá para entender que o ritmo aqui é outro. E estamos quase encerrando o vídeo, agora é hora da janta. A gente veio pra cá de ônibus, então contabilizando mais uma passagem. E o restaurante da vez foi o Parisite, que foi o mesmo do último vídeo. Voltamos, é uma hamburgueria, então pedimos aqui, ó, inclusive a mesma promoção, sorte do dia, né? A promo que a gente pegou é um hambúrguer duplo aqui e batata frita, e isso aqui saiu por R$50. E aí mais uma bebida, que tá aqui, por 15. E aí vem aqui também os molhinhos que você pode chunchar a batatinha e comer feliz. É batata, não é aquelas genéricas assim congeladas. Ele tá ali cortando agora, eu vi. Tem um molhinho aqui também, pá. Mas esse daqui é criança, né? Chegou a hora da verdade, vamos ver se a receita continua a mesma. Bom? Uhum. Top. Bastante queijo. A carne da Argentina por si só é muito saborosa, né? Então, aprovado. aprovadíssimo. E agora chegou a minha vez de provar, né? Vamos lá, a gente pegou um combo pra cada um, mas lembrando que esse vídeo a gente tá contabilizando o valor pra uma pessoa. Então bora lá. Ó, veio até uma batatinha grudada. As batatas aqui na Argentina, realmente, a maioria dos lugares fazem a batata ali na hora. Então não é industrializada. Isso é bem gostoso e nítido, assim, quando você come você sente bem o gosto da batata. Mas vamos provar aqui o hambúrguer, tá bem bonito. Bom. Mas vou comentar que o preço da bebida realmente é bem alto, né? E não é exclusividade daqui, tá? É bem padrão nos restaurantes. E se a gente vai olhar no mercado, que é onde deveria ser mais barato, também é bastante caro. Às vezes a promoção do refrigerante de uma latinha é R$6, né? E o que eles fazem nos restaurantes é colocar geralmente o dobro. E quando a Argentina era barata também pra gente brasileiro, ainda tinha esse esquema de... Era sempre assim, o preço do restaurante era com certeza o dobro do mercado, né? Só que agora os preços se foram
Se foram. Se foram, né? Pra aquele lugar lá. Exato. E se tu caiu de paraquedas aqui e tá se perguntando, tá, mas eles não almoçaram? A gente não almoçou porque nosso dia começou tarde. A gente fez um brunch, a gente saiu de casa mais tarde, porque as coisas começam mais tarde. E de qualquer forma, não precisa seguir o que a gente fez nesse vídeo aí como regra pro teu dia. Faça o que você quiser. A gente só tá realmente compartilhando o que a gente fez com o nosso e mostrando um pouco dos preços aí para que você consiga ter uma noção de mais ou menos quanto custa, como é que vai ser, o que tu pode esperar. E dentro disso que a gente se propôs, a gente espera ter ajudado, né, Juliana? E até comparando o ano passado com esse, porque esse vídeo está sendo gravado quase que um ano depois e a gente está mostrando exatamente as mesmas coisas que a gente fez o ano passado. Então, é um bom vídeo para título de comparação. Mas se você quer dicas sobre o que fazer, também tem conteúdo aqui, tem bastante vídeo, onde ficar, o que fazer, coisas diferentes para quem já veio mais de uma vez, né? Então, esse vídeo, a intenção é outra. Talvez o que vocês busquem tá aqui em alguma dessas outras opções que a gente tem. A gente vai comer aqui e aí, quando chegar em casa, eu vou fazer a contabilidade, aí anotar todos os gastos, fazer o cálculo e eu já volto com vocês para contar quanto que deu o nosso dia. Bom, como vocês podem perceber, né, especialmente pelo comprimento do meu cabelo, não é mesmo dia. A gente acabou esquecendo de finalizar o vídeo aquele dia, mas eu calculei já tudo e vou trazer aqui para vocês quanto que ficou o nosso vídeo de R$100. Já adianto que passou dos 100, assim, bem facilmente. Ficou, então, em R$156. Ano passado ficou em 89, a gente fez as mesmas coisas, fomos nos mesmos lugares, a gente só trocou de bairro, mas todos os gastos que a gente teve foram nos mesmos lugares, pedindo as mesmas coisas. Então, é realmente uma comparação justa, né? Mas eu quero saber de você, a sua opinião. Escreve aqui nos comentários o que você achou. E principalmente se você mora numa capital, escreve, compara aqui os preços. Isso é muito importante, eu acho que ajuda a gente também a entender, né? Fazer aí uma comparação legal. E no mais, curte esse vídeo, se inscreve no canal, isso é de grande apoio pra gente. Vão vir mais vídeos de Buenos Aires ainda, esse aqui é só o comecinho, então é importante você ficar ligado aí e se inscrever no canal. Então é isso, um beijo e até qualquer dia por aí.